Eu estou dividindo este trabalho em três segmentos diferentes. Práticas de educação infantil dentro do campo de linguagem, práticas de educação infantil dentro do campo de manipuláveis e práticas de educação infantil dentro do campo de socialização e autonomia. Então, vejamos 3 pontos diferentes de prática. Práticas para o desenvolvimento da linguagem, práticas para o desenvolvimento do raciocínio lógico e, portanto, do trabalho com manipuláveis, material concreto, e as práticas de socialização. Na verdade, nenhuma delas é mais ou menos importante que a outra. Todas elas, de acordo com a BNCC e, portanto, dos campos de experiência, dos campos de aprendizagem, têm o mesmo valor e têm a mesma relevância dentro da formação da criança. Eu acho que é muito importante colocarmos no início de uma formação como esta, de práticas de educação infantil, que nós temos uma trajetória de educação infantil lá do passado, mas bem do passado, onde basicamente nós tínhamos assim, o professor trabalhando linguagem, raciocínio lógico e artes visuais. Às vezes eu costumo brincar que se nós tirássemos os potes de tinta guache e as atividades prontas, acabaria a educação infantil. É um exagero, eu sei, mas para demonstrar que no passado, quando nós tínhamos 7 parâmetros curriculares, natureza e sociedade, identidade, autonomia, raciocínio lógico, linguagem oral, escrita, artes visuais, música e movimento, nós resumíamos a maioria desses parâmetros nesse trabalho de desenvolvimento de linguagem, raciocínio lógico e artes visuais de maneira geral. É tão interessante porque quando a gente pergunta assim para uma professora ou um professor de educação infantil, você lembra de práticas de natureza e sociedade, de identidade e autonomia? Todo mundo tem assim um espanto e às vezes tem um silêncio na sequência. Mas quando a gente pensa assim, me dá uma atividade, por exemplo, para coordenação motora fina, todo mundo vai lembrar de um grão, de uma bolinha de papel crepom, de um fio para dar nós, enfim. É muito mais rápido, porque a nossa prática, a nossa experiência com manipuláveis, com atividades artísticas e motoras, elas são sempre maiores. A Base Nacional vem justamente nos dizer: a criança é um todo, a criança é uma multiplicidade de linguagens. Gravem essa expressão porque ela é muito importante. Toda a BNCC diz: o trabalho da educação infantil no todo é uma multiplicidade de linguagem. E a multiplicidade de linguagem exatamente é o encaminhamento do trabalho prático. Aí alguém pergunta, mas quais são as linguagens da educação infantil segundo a BNCC? Anotando quem estiver anotando, prestando atenção quem estiver prestando atenção. A Base Nacional coloca 5 linguagens como pontos importantes do trabalho desse educador. O primeiro sistema de linguagem é a linguagem pictórica, ou seja, o desenho, a ilustração, o diagrama, né? A imagem, a fotografia. Primeiro sistema de linguagem é a linguagem pictórica. E o primeiro trabalho do educador ou da educadora da educação infantil é o trabalho com imagem. Até mesmo para o grupo de autista ou para as crianças com aprendizagem atípicas, a imagem é o recurso mais poderoso na educação infantil. Então, quando alguém pergunta assim, professor Geraldo, o que é que o senhor acha que é assim, a metodologia mais adequada para a educação infantil? E eu vou dizer, não sou eu que digo isso. A neurociência mostra que para uma criança autista, uma criança Down ou uma criança típica, a imagem é o primeiro e o mais importante mecanismo ou metodologia ou linguagem para o aprendizado. Por exemplo, talvez vocês nunca tenham parado para pensar, mas por que é que na educação infantil a gente começa a linguagem trabalhando com letra em caixa alta? Façam aí no caderno de vocês ou nas anotações de vocês, faz para mim um quadrado. Eu peço que todos façam, por favor. Desenhe um quadrado na folha de papel que você tem. Embaixo do quadrado, desenha para mim um triângulo. Embaixo do triângulo, desenha um círculo. Do lado do quadrado, a primeira figura geométrica que eu coloquei, desenhe para mim, ou melhor, escreva a letra E de elefante. Do lado do triângulo que vocês colocaram ali, coloquem para mim a letra A de abelha. E do lado do círculo, coloquem para mim a letra O de ovo.
qual a relação que vocês observaram? Que toda letra em caixa alta é a sobreposição de uma forma geométrica. Então, quem é professor do segundo bloco em diante, ou seja, quem está na educação infantil com a criança de 3 anos em diante, já tem que lembrar que se a criança não tiver as formas geométricas absolutamente registradas no cérebro, na memória de longo prazo, ela vai espelhar ou inverter a letra. Olha que coisa extraordinária. Toda vez que uma criança tem letra espelhada ou letra invertida, você pode voltar lá atrás e você vai ver que ela não tem o domínio das 4 formas geométricas planas. É um erro, uma falta da educação infantil na hora da prática. Então, a ordem de trabalho, agora, observando o que eu falei. A criança, na primeira etapa, de 1 ano a 1 ano e 6 meses, como que a professora, a educadora trabalha formas geométricas? Mobile, pendurado em cima do berço, mobile pendurado na sala, na creche, mobile de EVA. Se você não tem EVA, um chinelo velho, um pedaço de papelão, não importa. De diferentes cores. Essa história de trabalhar com material de diferentes cores, daqui a pouco eu explico, mas nesse momento pode ser de diferentes cores. Então veja, se você é auxiliar, se você é educadora e precisa trabalhar com linguagem pictórica, eu estou dizendo que para a criança fazer qualquer coisa de linguagem, tem que começar na forma geométrica. Você está de 1 ano, de 0 a 1 ano e 6 meses, qual atividade que você pode fazer? Pendurar na sala de aula, em cima do berço, nos móveis, onde você quiser as formas geométricas. Esse trabalho começa com o que a gente chama de estimulação visual. A criança mais tenra, criança bem pequena, o bebê, ele tem que ir vendo. Então, a gente pode estabelecer por semana. Na primeira semana, o que é que eu faço? Penduro na sala de aula, colo nas paredes apenas quadrados azuis. Na segunda semana do mês, apenas triângulos vermelhos. Na terceira semana do mês, apenas círculos amarelos. E na última semana do mês, retângulos vermelhos, se for o caso. Então você diz, mas como que eu vou saber se a criança sabe? A gente nunca vai saber. É a memória dela que vai gravando. Então veja só, eu vou fazer uma troca do bebê e eu tenho lá em cima o triângulo pendurado, eu posso ir brincando com ele, coisa linda da tia, coisa gostosa, coisa bonita, e você vai estimulando a criança, o bebezinho, com aquela forma geométrica durante toda aquela semana, lembrando que quanto mais você estimula, mais ele retém isso na memória. E é essa estimulação visual que vai dar para ele mais tarde o que a gente chama de dominância espacial. Ele saber o que está à direita, o que está à esquerda, o que está acima, o que está abaixo. Então, de 0 a 1 ano e 6 meses é essa atividade para a linguagem pictórica. Mas quem está na segunda etapa, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, que tipo de trabalho pode fazer dentro desse mesmo conteúdo? Aí entra, por exemplo, uma bacia de água morna. Olha que a coisa vai mudando, estou ampliando. Vem uma bacia de água morna e você então vai cortar estas figuras geométricas em EVA e vai jogar dentro dessa bacia de água morna. E por que tem que ser uma bacia com água morna e por que essa metodologia? Porque, veja, quando a criança manipula, ou seja, objetos concretos manipuláveis dentro de uma bacia de água morna, o que é que ela tem? Primeiro que o meio líquido e morno, ele relaxa. Então, ele solta o finger para a criança ter melhor coordenação motora fina. Dentro da bacia de água morna, ele relaxa, ele tranquiliza e o finger da coordenação motora fina, ele se solta. Por que tem que acontecer isso? Porque a criança tem que pôr a mão dentro da bacia e nós vamos vendar os olhos da criança. Por quê? Coloco a mão da criança dentro da bacia, uma fita de TNT ou uma gravata usada, uma tiara de cabelo, a gente venda os olhos da criança. E a criança de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, ela vai manipular. Ela pega uma forma ali dentro da bacia e ela manipula. A professora vai lá, tira essa forma de dentro da mão da criança e esconde. Coloca uma folha de sulfite, um giz de cera na frente da criança e diz para ela, você consegue lembrar da forma que você manipulou e desenhar ela no papel?
E aí o Piaget lá na teoria diz assim, ó, se um conhecimento não transmuta de linguagem, ele não é um conhecimento. Se a criança manipulou na linguagem sinestésica, no manipulável, mas ela não consegue desenhar, ou seja, na linguagem gráfica, ainda não é um conhecimento dela, ela está em desenvolvimento. E isso é muito importante, porque vocês me perguntariam, e eu tenho que fazer essa atividade até quando? Enquanto a criança não manipular e desenhar a forma corretamente, significa que ela não tem memorizada a imagem. E se ela não tem o contorno dentro do cérebro, que é o occipital, que é essa parte de trás, que é onde a gente vê a imagem, na hora que ela for fazer a letra em caixa alta, não tem o contorno do quadrado dentro da cabeça dela, dentro da memória dela, então ela pode espelhar ou inverter a letra ou fazer de ponta cabeça para a letra aparecer. Entende, então, qual é o percurso que eu estou seguindo? Quem está no primeiro bloco até 1 ano e 6 meses, trabalha a estimulação visual. Quem está no segundo bloco já vai para o manipulável dentro da bacia, memória de curto prazo, transmutação de linguagem. Quem está na última etapa vai usar todas as etapas anteriores e vai fazer a tentativa espontânea de registro. Ou seja, já vai para a tentativa espontânea de escrita, letra em caixa alta, depois de todo o trabalho de contextualização. Agora, se lá com 5 anos, com 4 anos e meio, a criança não consegue fazer o traçado em caixa alta, não adianta dar trabalho de coordenação motora e colocar o alfabeto móvel na sala, porque a alfabetização é um processo cognitivo, tem que estar dentro da cabeça, não é pendurado na parede, tá bem? Então, são 5 sistemas de linguagem. O primeiro sistema de linguagem é a linguagem pictórica, que é a imagem, o desenho, a representação, a figura, a fotografia. Dei um exemplo completo de prática para todas as idades. Segundo sistema de linguagem, na ordem que o cérebro aproveita, eu estou fazendo, tá bem? Segundo sistema de linguagem é a linguagem sonora. É o som, a música, a rota fonológica, a oralidade. Educação infantil ao lugar da oralidade. Terceiro sistema de linguagem é a linguagem sinestésica, o manipulável, o concreto, ábaco, cociné, material dourado, conchinha, tampinha de garrafa PET. Quarto sistema de linguagem é a linguagem midiática, o computador, o tablet. E o último sistema de linguagem é a linguagem gráfica, letras e números. Então, de acordo com a BNCC, quais são as 5 linguagens do trabalho prático que nós temos que desenvolver na escola? As 5 linguagens são linguagem pictórica, desenho, fotografia, representação e ilustração, linguagem sonora ou musical ou auditiva, rota fonológica, contação, recontação de história. Terceiro sistema de linguagem é a linguagem sinestésica, o manipulável, o material dourado. Quarto sistema de linguagem é a linguagem midiática, computador e todos os seus parentes. E o último sistema de linguagem é a linguagem gráfica, letras e números. Isso quer dizer que, na ordem de importância neurológica para o trabalho prático na sala de aula, essas são as linguagens. Muitas vezes a gente vê uma educação infantil invertendo. A professora começando pela linguagem gráfica, letras e números, e o desenho fica só lá no final. Ou o desenho vira um entretenimento, um passatempo, quando na verdade ele é o mais poderoso mecanismo de aprendizagem de conteúdo. Então, o primeiro sistema de linguagem, que é a linguagem mais forte, ele começa dessa forma e eu dei um exemplo completo. Eu agora vou então esmiuçar cada um dos 5 sistemas de linguagem e vou colocando práticas dentro dele, né? Neste primeiro campo, que é a linguagem pictórica, eu falei da estimulação visual, do quadrado, etc, etc, etc. Mas é justamente aí na linguagem pictórica que, além das formas geométricas extremamente importante lá para o final da educação infantil, para eu fazer o registro das letras em caixa alta, eu tenho outros conteúdos trazidos pela BNCC e que estão lá dentro de linguagem pictórica. Por exemplo, hoje a BNCC traz a importância da criança planejar e executar eventos.
Nunca vi isso, não acredito. Sim, a BNCC traz para a criança a importância do planejamento de eventos e de festividades. Então, adeus fazer cartãozinho para o Dia das Mães, adeus fazer coisa para mandar para casa ou coisa para o pai e a mãe vir assistir na escola, mas feito pela professora. A Base Nacional diz, é a criança que tem que produzir o evento. Produção de evento está dentro de habilidade e competência e tem inclusive descritores. E por que isso é importante? Porque dentro da BNCC nós temos 6 direitos de aprendizagem, né? E esses direitos de aprendizagem tem inclusive o último, que é o direito de se expressar, de mostrar, de apresentar o que a criança tem como direito. Então hoje, professor, professora, pai, mãe, se eu vou ter agora nos próximos dias, Dia dos Pais, se as crianças estivessem trabalhando com a BNCC, se elas tivessem que fazer alguma apresentação para os pais, elas teriam que planejar. E esse planejamento envolve o trabalho de linguagem pictórica. É um cartão que eu quero fazer, então o que é que você quer fazer para o teu pai? Ah, você quer desenhar ele, quer fazer uma colagem, então tudo que envolve a produção de comemoração do Dia dos Pais é direito de aprendizagem, são um dos 6 direitos, é linguagem pictórica, linguagem visual, e a criança tem que participar do planejamento, da execução e da apresentação, que é a expressão. Então, isso está na BNCC. Outro exemplo de linguagem pictórica, de imagem, é o tratamento de informação que tem que ser dado na educação infantil. Esqueci de dizer o seguinte. Ah, mas eu estou então na primeira turma, no primeiro grupo, bebês de 1 ano a 1 ano e 6 meses. E como que eu vou fazer com os meus bebês se o senhor está dizendo que eles têm que fazer o cartão? Lembre-se, essas crianças têm as impressões digitais. Então, quem estiver trabalhando no primeiro bloco, nesse exemplo que eu estou dando, usar a linguagem pictórica para o Dia dos Pais. Quem estiver trabalhando com o primeiro grupinho até 1 ano e 6 meses, as mãos são expressões digitais. Se vocês olharem rapidinho no Google, vocês vão ver que tem um monte de desenhos que nós fazemos juntando as impressões digitais. Então você vai lá com o teu lindo bebê, pega o polegar dele, cola num cartão. Em cima desse polegar, você cola o outro polegar dele. Se você fizer 2 orelhinhas e um rabinho, virou um gatinho. Um gatinho com o polegar feito do próprio dedinho da criança. E se você quiser pôr o pezinho também, a professora ou o professor na educação infantil são sempre os escribas da criança. Vai a digital da criança, as orelhinhas da professora como escriba. E o bebê participou do planejamento da educação infantil para o Dia dos Pais. Quem está no segundo grupo tem a linguagem pictórica e tem a criança de 1 ano e 7 a 3 anos e 11. Ela mesma pode fazer. Tem vários desenhos que podem ser feitos com as digitais, mas eu também posso imprimir a digital da criança numa argila, numa massa que a gente pode fazer que modela e que seca, como por exemplo aquela que todo mundo conhece, 1 quilo de sal, 1 quilo de farinha, mistura os 2 ingredientes secos, vai pondo água, massa, isso vai virar uma massa e você faz uma bola, a criança põe as mãos. É só botar para secar, o sal é um conservante, nunca vai se perder, e eu trabalhei a imagem, a linguagem pictórica. E a última etapa, que é de 5 anos, é Dia dos Pais, quer fazer a mesma coisa. Lembre-se que essas crianças podem escrever, desenhar e pintar, né? Então, dizendo isso, nós vamos então para a atividade de matemática. Estou falando de linguagem pictórica, de desenho, que é o primeiro e mais forte mecanismo, metodologia, instrumento de formação da criança. Eu quero trabalhar alguns conteúdos de raciocínio lógico, de matemática. A Base Nacional me pede que eu trabalhe tratamento de informação. Como que eu vou trabalhar gráfico com crianças na pré-escola, professor Geraldo? Pois é fácil, é simples, está na BNCC e está aqui no nosso curso de prática para a educação infantil. E de que forma nós apresentamos? Imagine vocês que eu tenha, por exemplo, vamos pegar aqui um copinho. Eu tenho o meu copinho aqui. Não vou pegar um copinho, este aqui que é melhor. Olha só, eu tenho aqui um copinho, tá certo? Então,
eu posso pedir para as crianças, eu quero que cada um de vocês traga o brinquedo favorito que vocês têm, que vocês mais gostam. Então, na sexta-feira, o professor solicitou que cada criança trouxesse o brinquedo favorito. Tem 20 crianças, tem 30 crianças, todo mundo põe o seu brinquedo favorito em cima da carteira e a professora coloca lá na frente, ou o professor, o material dourado. Lembra, o material dourado nós temos as unidades, nós temos a base 10, a dezena, depois a centena e o cubão, que é o milhar, né? Esse material nunca pode sair de cima da mesa da professora. Porque na educação infantil, em qualquer uma etapa, a criança faz primeiro a noção de quantidade, para depois ela fazer a noção de número. Observem isso, por favor. O que eu quero dizer, quando a criança tem um pacote de biscoito, você diz para ela assim, dá um biscoito para o teu amigo. Ela, não é porque ela é miserável, é porque na cabeça dela, dar um biscoito significa dar a totalidade. Tem 20 biscoitos no pacote, mas ela não entende o que é o número 20. Ela só entende a quantidade. Então, para ela, dar significa ficar sem a quantidade. É o trabalho de um em um que vai mostrando que a criança tem o 1, que daí para formar o 2 precisa do 1, e de novo o 1. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, que é a construção do número com material concreto. Mas de qualquer forma, na educação infantil, tudo começa na unidade. Se você não trabalhar a unidade o tempo todo, você não vai ter nem raciocínio mental e nem cálculo mental. Por exemplo, quando a gente pergunta para as crianças, quanto que é 2 mais 2? Aí tem criança que diz 4, mas tem aquele que não sabe nem a quantidade do 1. Então, se você faz na oralidade 2 mais 2, você tem que ir lá no quadro e fazer o desenho de um material dourado, em cima desse, outro desenho de outro material dourado, em cima desse outro desenho, em cima desse outro desenho. Em cima da mesa você tem que dizer para as crianças, olha, aquele primeiro quadradinho que eu desenhei é este quadradinho que está aqui. Coloca em cima da mesa. O outro quadradinho que eu desenhei é esse que está aqui, coloca em cima da mesa. O outro é esse que está aqui, coloca lá. O outro é esse que está aqui, coloca lá. Então, 2 mais 2 é 1, 2, 3, 4, de unidade em unidade. Eu nunca posso fazer o número direto, porque eu tenho crianças em diferentes etapas da composição da base 10. Então, eu preciso tomar muito cuidado com esse início da educação infantil, porque a prática pode estragar todo o processo de cálculo mental e os demais por aí em diante. Então, voltando no exemplo do brinquedo, para eu trabalhar gráfico, tratamento de informação, usando linguagem pictórica, exatamente como eu tenho na BNCC, eu posso pedir para a criança trazer um brinquedo que ela gosta de casa. E se ela não tiver um brinquedo, faz com o que vier, não tem problema. E aí você pega e diz assim, bom, o que nós temos de brinquedo na sala de aula? Hora da classificação e da seriação. Classificação e seriação são 2 conceitos que nunca ficam de fora na educação infantil. Então, você vai classificar primeiro os brinquedos. Todo mundo que tem boneca vai colocar nesta caixa de papelão. Vou fazer uma pausa aqui para puxar a orelha de educadores e educadoras de educação infantil. Olha só, o método montessoriano é o método mais extraordinário comprovado no mundo inteiro para a educação de crianças, justamente porque ele é todo em material concreto. No método montessoriano, o professor não fala para a criança que está certo ou que está errado. É a criança que olha a referência correta e olha no que ela fez e ela compara entre o que está pronto e o que ela fez e ela vai buscando as adequações. No método montessoriano, o professor não elogia a criança, nunca. Por quê? Porque é a criança que tem que dizer, ora, eu consegui. Porque ali está a referência e aqui está a minha execução. E eu fiz igualzinho. Memória de curto prazo, automotivação, proatividade de dentro para fora. Agora, é no método montessoriano que nós aprendemos a maneira mais extraordinária de você se tornar um grande educador da educação infantil, que é a palavra organização.
Se você não é um sujeito organizado, você não conseguirá ser um bom educador da educação infantil. Aqui em casa as pessoas morrem de rir comigo, porque eu falo muito claramente. Quando eu morrer, não se preocupem, vocês não vão gastar nada. Se cremarem o meu corpo, em casa deve ter umas 50 caixas que dá para vocês colocarem as minhas cinzas. Por quê? Porque eu tenho 25 anos de educação infantil e eu juntei caixa de madeira, de metal, não posso ver uma caixa. O educador de educação infantil, ele é aquela pessoa que vai num aniversário e a gente fica pensando, meu Deus, que hora que vai acabar? Porque esses pratinhos recortados, essa toalha, isso vai dar um monte de mural na minha sala. É assim. E de verdade, assim nós vamos a vida inteira. Nós, educadores de educação infantil, temos que internalizar esta habilidade e esta competência da organização. E eu estou fazendo toda essa ode para falar de organização e da importância de ter um monte de caixa, porque o professor, na hora dele construir o raciocínio lógico, na hora dele trabalhar a base 10, ele erra na prática pedagógica justamente porque ele não é organizado. E essa falta de organização pedagógica, nós de fato precisamos melhorar muito. Lá no passado, aquela antiga professora que fazia pasta no magistério, que aprendia o jeito correto de escrever no quadro, tamanho de letra, maravilhoso se a gente resgatasse isso. Por quê? Porque o jeito que eu uso, que é o guia de traçado, é como a criança vai copiando. Você é um espelho e a criança vai olhando e vai copiando. Então, na hora que você vai classificar, não posso classificar em cima da minha mesa. Se você vai classificar, por exemplo, tampinhas, tem uma caixa cheia de garrafas PET, e você quer classificar tampinha azul, tampinha verde, tampinha vermelha, você tem que pôr um prato de papel desses que a gente pega em festa de aniversário, e você coloca uma referência. Põe o primeiro prato, coloca a tampinha vermelha e diz, nesse prato eu vou classificar as tampinhas vermelhas. Põe outro prato que você pegou lá da festa de aniversário que você foi, põe aqui, põe a referência amarela e diz aqui eu vou classificar as amarelas. A verde, a azul, a branca e a preta. E aí você quer fazer avaliação para saber se a criança foi bem? Mistura de volta todas as tampinhas na mesma caixa, põe os pratos em cima da mesa sem referência, pede para elas fazerem uma fila uma atrás da outra em frente à sua mesa, e diz para elas, classifique para mim, por favor, essas tampinhas usando o critério da cor. Um vem, coloca verde, outro vem, põe verde, 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 e assim eles vão até o final. Ou seja, eles entendem o que é classificar. Se a classificação for do tamanho, eles vão entender onde é que tem que colocar. Tamanhos diferentes não cabem ali dentro, ok? Isso vai ser importante na hora da letra, quando ele vai ouvir na oralidade ba, ta, fa, ma. Tudo isso tem a mesma classificação, porque é a mesma vogal A, tá bem? Então, eu disse, estou ensinando como trabalhar gráfico na educação infantil, usando brinquedos e o material dourado. Vamos imaginar que as crianças trouxeram bonecas. Você vai lá no quadro, pode recortar, que é a linguagem pictórica, pode desenhar, ou você pode fazer uma ilustração, que você quiser, né? Cola lá no quadro, bonecas, põe lá no alto do quadro, bonecas. Quem trouxe bonecas na sala, por favor, classifique nesta caixa de papelão. Tudo isso que eu falei é só para explicar a importância da classificação. Então, vem todas as crianças, põe a boneca dentro de uma caixa. Aí você vai lá na segunda caixa e diz, quem trouxe bola? Nesta caixa colocamos bola. Quem trouxe boneco? Nesta caixa colocamos boneco. Quem trouxe arminha, estilingue, você vai classificando tudo que você vê em cima da mesa. E para cada tipo de brinquedo diferente, você faz um desenho lá no quadro. Aí você vai pegar o material dourado. Quando você pegar o material dourado, você vai dizer quem vai ser o ajudante da prof, do prof, na primeira caixa. Camila. Camila vem ali, pega uma boneca primeiro. Quando a Camila pegar uma boneca lá, eu pego aqui um material dourado. Eu digo, olha só, equivalência, representação. Lá tem uma boneca, aqui tem uma boneca. Embaixo do desenho que eu coloquei no quadro, vou fazer o quadradinho que representa uma boneca. Ela te joga fora da caixa, tira da caixa a boneca. Tem mais alguma, Camila? Ela vai pegar outra boneca, eu vou, pego outra unidade.
Vou lá no quadro, desenho essa outra unidade, uma em cima da outra. Veja que a criança está fazendo a noção de número, de quantidade e a correlação. Tem mais boneca, Camila? Tem! Mais uma, ela pega outra boneca, eu pego outro material dourado. E assim eu vou fazendo toda a minha barra. Quando terminar todas as bonecas, eu pergunto para as crianças. Eu tenho uma pilha aqui, ó, um quadradinho em cima do outro, que representa as bonecas que estão na caixa. Quantas bonecas temos na sala de aula hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos olhar lá no nosso varal pendurado, qual que é o numeral 6? É aquele. Lá em cima de toda aquela pilha, a professora põe o numeral 6. Então, eu tenho uma linguagem sinestésica, que é o manipulável, que é o material dourado. Linguagem pictórica, que é o desenho que está no quadro. Linguagem gráfica, que é o número que está em cima da barra. E a linguagem oral, ou linguagem sonora, que é o que eu estou fazendo com as crianças. Ou seja, eu tenho as 4 linguagens todas numa única atividade. Mas eu ainda tenho carrinhos. Vem você, Gabriel. Levanta o primeiro carrinho, primeiro quadradinho e o processo se repete todo de novo. Quando eu olhar no meu quadro inteiro, o que é que eu tenho? Quantas bonecas tem na sala de aula? Quantos carrinhos? Quantos estilingue? Quantas bolas? Quantos? Para todos eles eu tenho a representação no material dourado, para todos eles eu tenho ali em cima da mesa. Para todos eles eu tenho o arábico, o número lá em cima. Só faltou qual linguagem? A midiática, o computador. E aí a galera vai enlouquecer, né? E aí as crianças vão amar. Por quê? Porque eu tenho tudo ali. Ah, eu quero trabalhar com um paintbrush, eu quero trabalhar com alguma outra plataforma que a criança pode fazer imagem. Bora todo mundo para o computador e vamos representar da mesma forma. Quadrado, 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 quadrado. E o número 6, aonde está aqui na tela do computador? Aí sim eu estou fazendo educação infantil 4.0. Aí sim eu estou fazendo educação infantil fora da caixa. Aí sim eu estou fazendo educação infantil transformadora, educação infantil BNCC, educação infantil desse tempo. Então eu estou mostrando que seja uma atividade de registro de forma geométrica, seja uma atividade de material concreto com princípios de raciocínio lógico, ou seja, qualquer um outro tipo de conteúdo, as 5 linguagens estão no campo prático de trabalho na educação infantil e nós temos que aplicar lá, né? Quero fazer uma observação aqui para a linguagem sonora, porque todo este trabalho, toda essa observação que eu fiz, eu não falei do registro. Como que eu começo a desenvolver a prática do registro na educação infantil e por que que isso é importante? Antes da prática de registro, nós temos que entender o seguinte: ainda existem educadores que insistem em não acreditar na alfabetização na educação infantil. Ou seja, eu não acredito, não faço e não é possível. Então, colega, pensa o seguinte: se você não acredita, você não faz e você não quer fazer, isso não significa que os alunos não são capazes. Pelo contrário, uma criança com 3 anos de idade hoje, ela é capaz de pegar um tablet, um celular, entrar em todos os arquivos, em todos os ícones, em todos os aplicativos, alguns em língua inglesa, e ela sai de um e entra no outro. O que isso quer dizer? Mesmo não alfabetizada, mesmo sem o domínio da linguagem, a criança é capaz de percorrer coisas que ela tem interesse. Isso aos 3 anos ou até menos de idade. Como é que eu vou ficar 3 anos inteiro, 4 anos inteiro, 5 anos inteiro? Cada ano letivo tem 200 dias letivos. Como é que eu vou ficar 600 dias letivos dentro da sala de aula e uma criança não vai dominar 20 e poucas letras de um alfabeto? É impossível, só se o professor, a professora, não estimular absolutamente nada. Aí você deve estar me perguntando, mas eu tenho que alfabetizar na educação infantil? Você pode alfabetizar, a criança tem condição. Você vai fechar a alfabetização lá no 1º e no 2º anos. Mas eu não posso privar a criança do acesso à tentativa espontânea de escrita ou até mesmo à escrita. Tem criança, aquelas que são muito ágeis, que no final da educação infantil, com 5 anos, ela já está
completamente alfabetizada na caixa alta. Ou seja, ela domina todas as consoantes, as vogais, as famílias silábicas e o traçado dessas famílias. A neurociência mostra que se a criança ficar muito tempo fazendo a letra só em caixa alta, ela dificilmente vai conseguir passar para a caixa baixa e para a cursiva. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Se você está na educação infantil de 5 anos de idade, o seu aluno está grafando, escrevendo, traçando todas as sílabas, não tem confusão, não tem troca silábica, não fala trancado, balata, pode apresentar a caixa baixa para ele, já pode apresentar a cursiva, porque ele é um aluno ágil, está acima da média e ele precisa. Porque se ele ficar repetindo 600 dias aquele mesmo, ele desenvolve uma coordenação motora só para a caixa alta, não faz a baixa e não faz a cursiva, tá bem? Então, mas nessa mesma sala de aula tem o aluno que não consegue nem saber a diferença, ou seja, não consegue nem classificar o ba de uma outra letra, por exemplo, me, que tem sons diferentes e grafias diferentes. Então, cada aluno é um aluno, mas eu oportunizo aos meus alunos eles encontrarem o registro da letra. E depois do registro da letra, ele vai fazendo o processo todo. Eu, então, vou fazer com vocês a prática de como é que a gente introduz uma criança na educação infantil, no universo da escrita, né? Toda vez que a gente pensar em alfabetização e educação infantil, eu preciso pensar que tudo começa na oralidade. Então, tem 3 pilares para isso acontecer na educação infantil. O primeiro deles é a multiplicidade de linguagem. A gente já domina, já falei hoje. Ou seja, quanto mais eu trabalhar as 5 linguagens, mais a criança abastece a memória. Quanto mais a memória da criança estiver cheia, mais ela desenvolve pensamento, ou seja, alfabetização. Então, olha essa tríade. Para a criança ser alfabetizada, que é aqui no final do processo, ela tem que ter trabalho com as 5 linguagens. Se ela tem trabalho com as 5 linguagens, ela abastece a memória. Se a memória dela está cheia como um depósito, um celeiro, ela desenvolve pensamento, que é a cognição, que é a aprendizagem, que é a alfabetização. Seria o mesmo que, se eu poupar dinheiro, se eu guardar ouro, eu vou ter uma poupança, vou ter uma fortuna. Se eu tenho fortuna, eu posso gastar, eu posso usar onde eu quiser. Então, vejamos. Quando o professor trabalha com 5 linguagens, ele está abastecendo uma memória porque ele está criando vocabulário. Ele está desenvolvendo vocabulário com a criança. E nesta hora de desenvolver vocabulário é que o professor tem que sair da ideia de que oralidade é só contação e recontação de história. Por exemplo, dentro de oralidade eu tenho um trabalho com rimas, que é uma das coisas mais extraordinárias que nós temos para trabalhar na educação infantil. Tudo na oralidade. Você diz para a criança assim, ó, vamos trabalhar hoje desenvolvimento da oralidade usando rimas. Faz parte também do método fonético de alfabetização. Quem gosta do método fonético pode já guardar essa prática porque está dentro do método, né? Então você diz para a criança, sabão. Aí a criança repete, sabão. Aí você diz, pinhão. Aí a criança diz, pinhão. Aí você começa... Só a tua palavra, sabão. Aí a criança diz sabão, pinhão. Aí você coloca uma terceira. Você diz sabão, pinhão, fogão. Aí a criança repete sabão, pinhão, fogão. Você vai agora a quarta acrescentar e a criança acrescenta a quinta, você acrescenta a sexta e vê até onde que a criança vai. Rimando e ampliando a memória de curto prazo. Se a criança diz sabão, pinhão, fogão, João, mamão, ela está gravando, classificando pelo som. Para criança síndrome de Down, para criança autista, isso é maravilhoso, porque a oralidade não depende daquela debilidade motora que todos eles têm. Então, eles vão ampliando o vocabulário, ampliando. Se ele tem 5 palavras que terminam com ão e ele sabe todas elas, aí a oralidade dele de verdade está se trabalhando. Isso a gente pode fazer no primeiro bloco de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Só lembrando que hoje o desenvolvimento da fala normal seria para uma criança em torno de 1 ano e meio a 1 ano e 7 meses.
o que a gente sempre orienta é: uma criança tem que falar até os 2 anos de idade. Se ela não falar até os 2 anos de idade, já não é mais normal, ou seja, tem razões para ela não falar. Mas uma criança normal, típica nesse contexto social, com 1 ano e meio ela já está falando em média 200 palavras no vocabulário. Então eu falei, trabalhar com rima, e aí o primeiro bloco tem alguma dificuldade, mas não é porque eles não falam que eu não faço o trabalho. Lembra da outra orientação? Eu estou estimulando, né? E se eu não quiser fazer isso, Cecília Meirelles, aquele livro Ou Isto ou Aquilo, por exemplo. Quem não sabe, quem não lembra, Cecília Meirelles também era doutora em literatura, assim como eu. Cecília Meirelles estudou na França e, para alfabetizar a filha dela, ela escreveu livros rimados, Clarabela, Florbela na janela, porque ela também era professora e ela também conhecia os métodos de alfabetização. Então, eu sou professora do até 1 ano e 6 meses, quero trabalhar o desenvolvimento da linguagem, oralidade, o que é que eu faço? Leio rima para as crianças. Quem está no segundo grupo, de 1 ano e 7 a 3 anos e 11 meses, pode pedir que a criança faça as rimas. Você faz a primeira palavra, fogão, por exemplo, a criança busca outra, outra e outra. E quem é do último grupo, bora lá para tentativa espontânea de escrita. Agora, do segundo grupo para o terceiro, da educação infantil, vem o que a gente chama de rota fonológica. Gosto demais dessa expressão. O que é rota fonológica? Vou usar o meu copinho agora. Respirem, preste bastante atenção de como é que a gente finaliza a oralidade na prática com as crianças. Primeiro eu mostro o material concreto. Isso aqui é um copo. Depois que eu mostro esta imagem, eu posso comparar esta imagem com outra para ver se a criança consegue classificar. Por exemplo, eu digo, Guilherme, qual desses 2 objetos é o copo? Ele tem que vir e classificar esse objeto. Se eu tenho certeza que ele sabe o que é o copo, então aí eu sigo. Bom, se esse é o objeto copo, falem comigo, por favor. Todo mundo presta atenção aqui em mim. Esse objeto se chama có, fecha a mãozinha, pô, fecha a mãozinha. Vamos de novo. O nome desse objeto é có, fecha a mão para guardar o som, pô, fecha a mão para guardar o som. Vamos soltar o primeiro som que nomina esse objeto. Esse objeto se chama copo. Vamos de novo. O nome desse objeto é copo. E agora vamos fazer mais uma vez a nominação desse objeto. Esse objeto se chama copo. Soltei os 2 ao mesmo tempo. Termina aí a atividade? Não. Você dá um giz, pede para a criança ir no copo e fala para a criança. Amanda, o nome desse objeto é copo. Escreve para mim aí no quadro copo. Ela vai e faz um risquinho e uma bolinha. Se ela faz um risquinho e uma bolinha, palmas para ela. O professor corre no quadro como escriba e no primeiro risquinho ele coloca CO e no segundo risquinho ele coloca PO. Então aí você mostra o que você tentou escrever, Amanda. Esse objeto se chama copo. A rota fonológica desse objeto é copo. E a hora que você internalizou isso, você foi lá no quadro e fez 1, 2 marcas. Por quê? Porque você percebeu que tem 2 sílabas. Copo. E aí a criança está entrando na oralidade, aí é rota fonológica. O professor entra como escriba e escreve CO para có, PO embaixo daquilo dali. Aí diz para Amanda, pode copiar embaixo o que eu fiz. Ela vai lá e faz o C e o O e o P e o O. Aí o professor, maravilhado, feliz com aquilo que a aluna fez, ele diz, aqui está uma folha de jornal, de revista, faz o seguinte para mim, Amanda. Olha lá no quadro e olha aqui na folha de jornal e de revista e tente encontrar a mesma marca que você fez lá no quadro. Aí ela olha naquelas letras grandes da manchete e fala, professora, é esse daqui, é o mesmo que tem lá. Aí a criança recorta aquele CO que nós temos no jornal e vai e cola embaixo do CO. Recorta o PO e vai e coloca ali embaixo do PO. Então, o processo de alfabetização na educação infantil, ele começa quando a criança nomina o substantivo
copo. Na sequência vem a oralidade, rota fonológica, copo. Aí vem a tentativa espontânea de escrita da criança, quando ela tenta escrever, porque ela grava quantas sílabas tem. É o fonema da alfabetização. Ela tenta fazer o grafema, ela não sabe a diferença de letra, número, risco ou quadradinho, mas é assim que começa. Entra embaixo o professor como escriba, aí entra o registro formal e as tentativas da criança de fazer a cópia. Esse processo o tempo todo se desenvolve e leva a criança ao processo de alfabetização. E de onde veio esta palavra copo? De uma contação de história daquele dia ou de um trabalho que nós fizemos naquele dia e que veio a palavra copo. Eu posso, então, selecionar, escolher da palavra trabalhada naquele dia, qual será a usada para o registro, qual será usada para fazer todo esse desenvolvimento. E assim, gradativamente, não tem ordem. Um dia pode ser copo, outro dia pode ser zabumba, outro dia pode ser futebol. Não tem que começar da letra A ou não tem que começar de ordem nenhuma. O que determina qual palavra eu vou trabalhar é o contexto que a criança explorou. Aí você deve estar falando, e uma palavra grande como banana? Pede para a criança fazer. Como que é? Mostra para ela a fruta e aí ela vai fazer banana. Onde está o primeiro sonzinho? Ba. Onde está o segundo? Na. E onde está o terceiro? Na. Solta os 3 sonzinhos. Banana. Vamos tentar registrar no quadro. Um risquinho, uma bolinha e outro risquinho. Naturalmente ela vai perceber que banana tem mais sons do que copo. E isso é método fonético, isso é alfabetização na educação infantil, é multiplicidade de linguagem, está na BNCC e está na nossa prática.